Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então, a proposta de hoje é darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre porcentagens, tá? Então, na primeira aula, a gente definiu as porcentagens, viu alguns cálculos de porcentagens. Agora, a gente vai trabalhar, primeiramente, com aumentos em porcentagem, ou aumentos percentuais, tá? Muitas grandezas numéricas podem ter seu valor aumentado ou diminuído por vários fatores. Por exemplo, a população de uma cidade pode aumentar devido a novos habitantes que nasceram ou novas pessoas que foram morar nessa cidade. Pode diminuir em razão de falecimentos ou devido a pessoas que foram embora. Muitas vezes não estamos interessados em valores, e sim em um aumento de forma de porcentagem, o aumento percentual. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Se numa cidade tinha 1.000 habitantes e depois de algum tempo passou a ter 1.100 habitantes, dizemos que essa população teve um aumento de 10%. Chamamos isso de aumento percentual e é calculado da seguinte forma. Então, olha só, aqui eu vou apresentar para vocês uma fórmula, tá? Que vocês podem sempre utilizar para calcular esse aumento percentual, que é a seguinte: é a diferença entre o valor novo é esse, e o valor antigo, dividido pelo valor antigo. Por quê? Porque eu tenho que calcular o aumento em relação à população que eu tinha inicialmente, tá? Ah, professor, mas vamos lá. Eu posso simplesmente calcular a diferença, ou seja, o aumento. Então, de mil para 1.100, houve um aumento, tá? Um aumento de 100 habitantes, dividido pela população inicial, que é 1.000. Se eu resolver essa divisão, eu vou chegar na mesma resposta? A resposta é assim, ó, 100 dividido por 1.000 é, cortando zeros aqui, 1/10, e 1/10 corresponde a quem? 10%. O mesmo resultado, tá? Então, ó, esse numerador aqui, ele é a diferença entre o valor antigo e o valor novo, que ele chamou aqui, tá? Ou posso colocar população final menos população inicial, como eu quero calcular a variação aqui. E a porcentagem é em cima do valor que eu tenho, o valor inicial. Fechado? Então, aqui, ó, as contas são as mesmas, ó, 1.100 menos 1.000, dividido por 1.000. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Mas se você só quiser calcular o aumento, que na verdade é a diferença, e dividir pelo valor inicial, você vai ter a mesma resposta. Fechado? Bom, então aqui um outro exemplo. Ó. Uma televisão que custava R$ 900 passou a custar 990. Qual foi o percentual de aumento? Então a proposta é, pela fórmula, valor novo menos valor antigo, 990 menos 900, dividido pelo valor antigo, que é 900. Conclusão, aqui vai dar 90 sobre 100, que é 1/10. Se eu simplificar aqui e aqui, dividimos por 9, que é 10%. Ok? De novo, professor, vamos lá. Aumento. Deixa eu só fazer aqui. Aumento dividido pelo valor inicial. Vai dar certo? Sim. De 900 para 990 aumentou 90. E o valor inicial é 900. Cortando aqui, isso dá 1/10, que dá 10%. Ok? Porque esse aumento aqui já é a diferença. Tá? Então, tanto faz o formato que você vai decorar. Vamos lá, agora um exercício. Uma loja vendeu no mês de janeiro R$ 100.000. Em fevereiro, as vendas somaram R$ 106.000. Qual foi o aumento percentual de fevereiro em comparação a janeiro? Então, se você quiser, você pode dar um pause no vídeo, tentar resolver, e depois dar o play no vídeo novamente, ok? No meu caso aqui, ó, eu vou fazer direto, ó. Então, vou fazer o aumento. O aumento foi de, vou fazer aqui, ó, aumento sobre o valor inicial. Então, o aumento de 100.000 para 106.000 foi de R$ 6.000, sobre o valor inicial, que é R$ 100.000. Se eu cortar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, eu passo a ter 6 sobre 100. Como eu estou interessado em valor percentual, eu já coloco aqui, ó, 6%. Tranquilinho, né? Vamos lá. Outro exercício, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas por um país, de um certo país, foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ok? Então, ó,
Mil, milhão, bilhão. Então, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No ano seguinte, o PIB chegou a 1 bilhão e 260 milhões de dólares. Qual foi o aumento percentual? Então, de novo, ó, eu vou calcular a diferença, tá? Que eu chamei de aumento dividido por valor inicial. Valor inicial. Quanto que aumentou de 1 bilhão e 200 milhões para 1 bilhão e 260 milhões? 60 milhões. Então, vai ser 60 milhões dividido pelo valor inicial, que é 1 bilhão e 200 milhões. Então, vou cortar 3 zeros aqui com 3 zeros aqui, 3 zeros aqui com 3 zeros aqui, mais um zero aqui com um zero aqui. Sobrou 6 sobre 120. Eu preciso transformar isso em forma de porcentagem. E aí eu tenho algumas estratégias. Estratégia número 1. Eu vou forçar aqui virar 100. Como que eu posso fazer isso? Bom, primeiro eu divido por 6. Tá? Aí aqui eu vou obter 1 e aqui eu vou obter 20. Agora eu multiplico por 5. Aí eu vou obter 5 aqui e vou obter 100 aqui. Conclusão, isso aqui é 5%. Estratégia número 2. Eu faço a divisão de 6 por 120. Ok? Então, 0. Aqui eu coloco um 0, não dá, eu coloco 0 de novo. E aí eu coloco um 0 aqui e divido 600 por 120. Isso dá 5. 5 vezes 120, 600. Resto, 0. 0,05 equivale a 5 sobre 100, que equivale a 5%. Ou seja, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, tá? Então, toda vez que você tiver uma fração e quiser transformá-la em porcentagem, eu sugiro 2 caminhos. Caminho número 1, vai simplificando ou manipulando de forma que o denominador vire 100. E aí, se ele virar 100, você já está em forma de porcentagem, tá? Uma outra opção, e às vezes você com a calculadora é até mais simples e rápido, é dividir o numerador pelo denominador. Ao fazer isso, você vai encontrar um valor decimal. Se você deslocar a vírgula 2 casas para a direita, você representa isso percentualmente. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu posso ter, da mesma forma que eu posso ter aumentos, eu posso ter reduções em porcentagem. Tá? Então, assim como muitos valores podem aumentar, tendo seus aumentos medidos em porcentagem, também é comum o caso em que os valores diminuem. Por exemplo, quando uma loja baixa o preço de uma mercadoria. Tá? Então, meu exemplo aqui, ó, a redução percentual é sempre calculada em relação ao valor inicial. E a fórmula é bem parecida com o aumento percentual. Então, ó, valor antigo menos valor novo sobre valor antigo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Carlos compra e vende carros usados. Comprou um carro de R$9.000 e vendeu ele por 7.200. Quanto foi o seu prejuízo? Observe que ele comprou por um valor mais alto e vendeu por um valor mais baixo. Tá? Então, por isso que ele já define que isso é um prejuízo. Vamos lá. Primeiro eu preciso calcular a redução. Tá? Se antes era aumento, agora é redução. Eu vou colocar aqui resolução, apesar que Vou explicar ela aqui primeiro, depois eu resolvo aqui de outro jeito. Então, ó, pela fórmula é valor de compra, eu comprei por R$9.000, menos valor de venda. Vendi por 7.200. O que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando o quanto de dinheiro que eu perdi. Então, eu vou chamar isso de redução. Enquanto lá eu chamei de aumento, aqui eu chamei de redução. Nesse caso, 9.000 menos 7.200, que isso dá 1.800. Tá? Dividido pelo valor de compra. De novo, eu vou chamar isso aqui de valor inicial. Vai ficar bem parecido com a fórmula anterior. Tá? Então, eu tenho um valor de compra, um valor inicial, e aí eu tive um prejuízo de R$1.800. Tá? Esse 9.000 menos 7.200 é esse R$1.800, e aí é só fazer a divisão. Tá? Observe aqui que a resposta é 20%. Por que a resposta é 20%? Se eu simplificar aqui e aqui, eu vou ter dividido aqui por 18, aqui vai dar 1 sobre 5. Então, vamos de novo. Se eu dividir 1 sobre 5, isso dá 0,2, que equivale a 20%. Tá? Ah, professor, mas eu poderia ter pegado 1/5 multiplicado em cima e embaixo por 20 e achado 20 sobre 100 e também falar que isso é 20%? Corretamente.
Tá? Então, tanto faz aqui. Ó. Então, ó, tanto no aumento percentual quanto na redução percentual, gente, o que eu fiz foi pegar a diferença, o quanto que aumentou ou o quanto que reduziu, tá? E dividir pelo valor inicial. É claro que se o meu valor inicial for maior que o meu valor final aqui, no caso de uma compra, eu estou tendo prejuízo. Ok? Agora, se eu comprar um carro de 7 mil e vender por 9 mil, eu vou ter um lucro. Só que o lucro não vai ser de 20%, não, tá? Porque o lucro de 20% é que 1.800 representa 20% de 9 mil. 20% de 7.200 é um outro valor. Tá? A redução percentual também aparece na forma de prejuízo no comércio. O prejuízo caracteriza uma venda que não foi vantajosa, ou seja, o comerciante se viu obrigado a vender o produto por um valor menor do que custou. Bom, nem sempre, ou na verdade, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, tá? Aquele vendedor que vende um produto por um preço menor que comprou é porque ele foi obrigado a vender por esse preço, por algum motivo. Por exemplo, se você trabalha com produtos perecíveis, se você não vender todo o seu produto, ele vai estragar, tá? E aí, consequentemente, o que vai acontecer é que você vai perder tudo. Então, é preferível você vender por um valor menor, mesmo tendo um prejuízo, do que ter um prejuízo total do produto. Tá? Então, a gente vai minimizar o prejuízo. Geralmente, quando a gente compra um carro, tá? Esse carro ele sofre depreciação com o tempo, ou seja, desvalorização. Então, geralmente, você vai vender o carro por um preço menor do que você comprou, principalmente se esse carro for zero. Que o carro zero é o carro que mais desvaloriza, tá? Quando você compra. Quando você compra ele usado, a desvalorização é menor do que quando você compra ele novo. Ok? Mas isso são só curiosidades. Bom, o lucro. Lucro é um ganho financeiro obtido por quem faz uma venda de um produto por um preço mais alto, depois de ter comprado o produto por um preço mais baixo. Será que aqui, essa ideia de lucro, a fórmula, ela é semelhante ao que a gente vinha fazendo na questão do aumento percentual? Porque valor de venda menos valor de compra é a diferença entre o valor que você comprou e vendeu. Tá? Ou seja, esse aqui, se você está tendo lucro, quer dizer que você vendeu mais caro do que comprou, então você teve um aumento. E esse valor de compra é o valor inicial. Ou seja, eu posso usar a mesma ideia, tá? Apesar do texto aqui ele usar como se fosse temas diferentes, o lucro, o cálculo do lucro é idêntico ao cálculo de aumento percentual. Então vamos lá. Seu Joaquim, da padaria, comprou no mercado latas de refrigerantes, de R$1 cada. Vendeu os refrigerantes na padaria por R$1,50. Qual foi o seu lucro? Bom, se ele comprou a 1 e vendeu 1,50, a diferença é de 50 centavos, dividido pelo valor que ele comprou, que é R$1. Exatamente o que está aqui, ó. Aqui, isso daqui é o aumento que você tem, tá? No caso, a gente pode chamar de lucro. E aqui é o valor inicial. Ok? Por que é 50%? Porque quando eu fiz 1,50 ou 1,5 menos 1, isso dá 0,5. Tá? Só que isso dividido pelo valor inicial, que é R$1. 0,50 é 50%. Fechado? Bom, vamos lá, um exercício aqui. Carlos compra e vende carros usados. Comprou um carro por 7 mil e vendeu por 8.400. Então, nesse caso aqui, ó, Carlos teve um lucro. Ah, professor, mas você não falou que a gente geralmente compra o carro mais caro e vende mais barato? Sim, mas pessoas que trabalham com compra e venda de carros, eles têm que comprar o carro mais barato, ok? Então, eles aproveitam para comprar carros de pessoas que estão querendo vender o carro com certa pressa e desvalorizam o carro da pessoa, né? Então, por exemplo, o preço de mercado de um carro é de 20 mil reais. Eles não vão oferecer 20 mil reais para uma pessoa, eles vão oferecer 15, 16. A pessoa vende se ela quiser. Se ela estiver precisando muito de dinheiro, ela vende por 16. Essa mesma pessoa que comprou por 16, ela pode vender por 18, por 19, por 20, até por 21, tá? Porque ela trabalha com isso. Então, ela já tem os contatos, ela já sabe, né? Além do que a pessoa que tem um carro de 20 mil reais e vende por 16, pode ser que ela esteja precisando muito de dinheiro. E aí, uma forma dela angariar esse dinheiro rapidamente é vender o carro. Chato? Então, voltando para o exercício, ele comprou a 7 mil e vendeu a 8.400. Então, qual foi o aumento dele, o ganho dele? Tá?
o aumento sobre o valor inicial. O aumento aqui de 7.000 para 8.400 é de 1.400. O valor inicial, que é o valor de compra, é R$7.000. Ok? Vou simplificar 2 zeros aqui, vai ficar 14 sobre 70. Eu não consigo pensar em nenhum número que multiplicado por 70 dá 100. Mas eu posso simplesmente dividir aqui por 7. A professora dava para dividir por 14, dava sim, tá? Mas eu vou dividir por 7 porque, olha só, 14 por 7 dão 2 e 70 por 7 dá 10. Agora eu multiplico por 10 aqui em cima e embaixo e acho 20 sobre 100, que é exatamente o 20%. Se você quiser, você poderia ter dividido 14 por 70. Ok? E aí ficaria 14 por 70 não dá, acrescenta um 0, 0, 140 por 70 dá 2, 2 vezes 70, 140, resto 0. 0,2 equivale a 20%. Chegaria na mesma resposta. Então, ó, de quanto foi o seu lucro percentual? De 20%. Fechado? Bom, o último tema aqui é a multa. A multa é um valor adicionado a um pagamento em dinheiro que funciona como uma penalidade, em geral devido a um atraso. Em geral, novamente ficou ruim, né? Vou tirar isso em geral aqui. A multa é especificada em porcentagem e depende do valor principal, o valor a ser pago sem a multa. E de outros fatores, por exemplo, como o número de dias de atraso. Tá? Então, gente, em contrato, quando a gente adquire um certo produto, alguma coisa, faz algum tipo de contrato, existe uma multa e essa multa, por exemplo, um condomínio, essa multa ela tem algumas características. Tá? Um percentual que é determinado, fixado, e ele envolve se a multa é em relação ao mês, ao ano, se tem algumas correções, tá? Então, isso tudo vem dentro de um contrato. Bom, um exemplo aqui, a conta de luz de Fernanda, esse mês foi de R$206. Como pagou com atraso, foi cobrado uma multa de 10%. Então, o valor pago por Fernando foi igual a... Acredito que vocês entendam que aqui basta calcular 10% de 206, tá? 10%, ó, 10% é 10 sobre 100, vezes 206, que é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Isso vai dar 20,6. Então, o valor pago seria 206 mais 20,6, que daria 226,6, ou 60. Tá? Então, o valor pago para o Fernando foi o valor pago por Fernanda foi de R$ 226,60. Fechado? Bom, gente, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima nossa aula. Ok? Tchau, tchau.